Olá, a gente tem sido muito crítico com a internet, com o uso das tecnologias, mas é preciso que a gente também faça os elogios que ela merece. E um dos grandes feitos que eu elogio é o acesso que a gente tem a muita coisa e a muitas pessoas que antes a gente só poderia encontrar em algumas poucas entrevistas ou em livros. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu conheci uma autora de um livro que eu comprei na época, Roseli Saião, que é psicóloga em São Paulo. E com essa possibilidade agora, de seguir as pessoas no Instagram, de acompanhar o trabalho delas, eu tenho visto mais coisas, publicações, comentários da Roseli Saião. E agora, uns dias atrás, eu li um texto dela que era uma reflexão sobre a educação moral dos filhos. E eu quis trazer para dividir com você, porque a gente tem tido muitos problemas no consultório, a gente tem tido que fazer muitas questões com os adolescentes, mesmo com as crianças maiorzinhas que eu falo, de 10 anos, 9 anos, sobre essa ética nas relações, sobre o que vale, o que pode, como que pode se estabelecer isso. Esse texto da Roseli Saião começa falando de jovens entre 17 e 19 anos que mataram com violência um garçom que trabalhava em um restaurante em que eles estavam. Ela diz, eles eram jovens que, em tese, tinham condições para ter uma boa educação para a convivência, mas deu errado. E eu me pergunto, o que deu errado? Por que deu errado? Se eles tinham todas as condições para ter uma boa educação para a convivência, por que eles são os que desrespeitam os outros? Porque são esses meninos de classe média alta, entre 17 e 19 anos, que matam com violência o garçom. São meninos semelhantes a esses que mataram com violência o índio lá em Brasília há muito tempo atrás. Não é de hoje, não é agora e não é culpa da tecnologia, porque lá há muito tempo atrás, na morte do índio, a gente não tinha todo esse acesso que a gente tem à tecnologia. Por que está dando errado? O que a gente está fazendo de errado? Ou o que a gente não está fazendo de certo que acaba resultando nisso? Acho que essa reflexão cabe para todos nós adultos, todos nós responsáveis pela educação das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, dos adolescentes e dos jovens. Será que a educação dada pelos pais está se esquecendo de levar em conta, desde sempre, a responsabilidade de sermos humanos, pertencermos a um grupo, nos relacionarmos e termos liberdade para escolher o que fazer, o que não fazer, como queremos ser ou não ser? Será que a gente está esquecendo de dizer que somos um grupo, que a humanidade é um grupo, que nós todos pertencemos a esse grupo humanidade, que nós somos semelhantes, que nós vivemos na mesma casa, né? Tem uma propaganda falando, não existe planeta B, né? Não existe humanidade B, não existe uma sub-humanidade, uma super-humanidade, existe a humanidade e nós somos parte dessa humanidade. Por que nós desumanizamos alguém, né, na nossa maneira de ver, agredimos alguém porque é negro, chamando de macaco e achamos que nós somos mais humanos que eles
porque somos brancos, por exemplo, como não para de acontecer no futebol. Será, por que a gente acha, né, alguns de nós acham que faz parte de uma humanidade acima da humanidade de outros? Será que a gente não entende que quando a gente acha que a gente está acima da humanidade do outro, na verdade a gente está abaixo? A gente está menos qualificado para ser chamado de humano, de civilizado, de pessoa, do que quem a gente acha que não é pessoa, porque é negro, porque é pobre, porque é empregado, porque é gay, porque... Será? Por que a gente não está conseguindo ensinar isso? Por que a gente não está conseguindo mostrar isso? E a Roseli fala: os pais cuidam desde cedo de preparar o filho para que ele tenha o maior número de habilidades consideradas necessárias para que possa viver da melhor forma possível, para que saiba aproveitar as oportunidades que a sorte lhe oferecer e saiba também criá-las quando for o caso, e saiba usar com segurança e competência os conhecimentos que adquiriu. Mas a educação moral, a educação para a ética, como anda? Onde é que ela entra nesta formação, nessa preparação para o futuro? Que futuro vai haver se as pessoas não estiverem sendo preparadas para viver como pessoas em grupo, em regime de cooperação? Que valores os filhos têm aprendido com os pais? As crianças pequenas observam muito os pais e os adultos que as cercam. Elas imitam, aprendem, repetem. Precisamos fazer e falar com eles sobre o que fazemos e por que fazemos. Então, é muito interessante que a gente aproveite as situações diárias, simples, comuns, para fazer essa transmissão de valores. Eu sei que eu já contei para vocês, né, que a gente recebeu a visita da minha sobrinha com os 3 filhos, e aí o filho mais velho ficou comigo aqui no consultório. Quando a gente estava indo embora, a gente passou na porta da loja americana e ele deu uma olhada. Ele mora numa cidade muito pequena, que não tem loja americana, e aí ele deu uma olhada e falou: tia, vamos entrar aqui para a gente comprar alguma coisa? Aí eu falei: que tipo de coisa que a gente vai comprar? Ele deu uma geral assim na vitrine e falou: um Oreo. Eu sei que a minha sobrinha não dá. Aí eu falei: mas a sua mãe deixa você comer Oreo? Não, mas vamos desobedecer ela. E aí eu falei: não vamos desobedecer a sua mãe, porque eu sei que a sua mãe cuida muito bem da sua saúde, do seu desenvolvimento, e ela acha que o Oreo não faz bem. Então, por isso a gente não vai comprar Oreo, mas a gente pode comprar outra coisa legal. Vão em casa, eu comprei umas coisas e de fato tinha comprado umas coisas mais, mais adequadas à educação que ela dá para as crianças. E aí a gente contornou. Mas não é por causa do biscoito em si, mas é por causa da significação que tem para a criança eu me aliar a ela contra uma ordem da mãe. E é aí que está o perigo. Então eu passo a figurar para ela como um adulto que desautoriza o adulto que é responsável por ela. Eu preciso ter cuidado com isso, né? E a situação foi leve, eu não briguei com ele, não contei para ela na frente dele, fazendo, né, um estardalhaço, nada disso, mas manter, né, esse princípio de que responsável por você são sua mãe e seu pai, e eu agora estou responsável por você, mas sigo a orientação deles. Isso é uma formação ética para ele. E assim a gente vai vendo as regras do espaço público,
crianças que corrigem os pais porque desrespeitam o sinal de trânsito e o pai fala, que bobice, não tem ninguém vindo, eu posso passar. Crianças que chamam a atenção dos pais porque eles não param na faixa de pedestre e aí os pais falam, mas tá molengando, espera, eu vou passar. Então, dizem para a criança que aquilo que ela aprendeu como regra, às vezes aprendeu na escola, não precisa ser respeitado se não tem ninguém vendo. E esses pais se esquecem que daqui a pouco eles não estarão vendo os filhos e eles terão autorizado a que os filhos façam, longe dos olhos deles, aquilo que não podem fazer perto. E isso não costuma dar um bom resultado, né? Crianças que veem os pais tratando mal as pessoas que servem a eles, seja na família, né, os empregados domésticos, seja no comércio, sejam os garçons. Não é incomum, infelizmente, que a gente veja famílias com uma condição social, econômica melhor, humilhando garçons, tratando mal, abusando da posição de serviço do garçom diante dos filhos. Eu vejo isso com tanta frequência e eu fico tão triste, porque você então ensina para essa criança que há pessoas que não precisam ser respeitadas, que estão, entre aspas, abaixo dela, na escala de valor como pessoas. E depois você talvez queira, né, que a criança te respeite, que a criança te trate bem, mas ela está vendo que você não respeita as pessoas, né? Ela está vendo que se a pessoa está fazendo alguma coisa para você, principalmente alguma coisa que você esteja pagando, você não tem compromisso de respeitar a pessoa. Então, o resultado disso é o que a gente está vendo. E não é muito agradável, não é muito animador. Da mesma forma, criticar o diferente. Então, criticar o coleguinha que tem um cabelo diferente, que corta o cabelo diferente, que no dia que a escola libera para ir sem uniforme, vai com uma roupa diferente. Alguns não ligam, né? Se sente fashions, criativos, e não estão nem aí, mas outros que talvez sejam menos expansivos, menos extrovertidos, que são vestidos pelas mães com o estilo das mães, né? Talvez fiquem constrangidos. Eu já vi criança que chega na escola com uma roupa super colorida e os outros riem. Só que a gente que é adulto, né, já tinha observado que a mãe se veste daquela forma. Então, ela está fazendo isso porque ela acha que é assim que é legal, porque ela acha que é assim que é bonito. Talvez a criança, até aquele momento, também não tivesse questionado. Talvez ela passe a não querer a partir da reação dos colegas, né? Porque talvez ela até então tenha visto aquilo como natural, né? Eu fico observando às vezes o incômodo de muitos homens, né, com a calvície, e nunca foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu nasci numa família em que os homens ficam carecas muito cedo. Isso não chama a minha atenção. Eu vejo isso com naturalidade e só mais tarde eu fui percebendo que não é natural para todo mundo. Então eu não posso criticar aquele homem que gasta uma grana para fazer um implante, que tenta todas as manobras possíveis, porque a ele aquilo incomoda. Não incomoda a mim, mas a minha história é diferente da dele. Então, a gente entender, não é, que a gente não tem o direito de criticar, de desvalorizar, de minimizar ou de maximizar aquilo que o outro escolhe, porque cada um tem a sua história e a gente precisa ensinar para a criança isso, que as pessoas são diferentes e que está tudo bem ser diferente, porque na verdade a criança que acha
que o outro é diferente, também é diferente dele, né? Esse que foi com a roupa toda colorida podia também debochar do outro, né? Porque também era diferente dele. Talvez porque tenha mais gente vestido daquela mesma maneira, ele não se destaque, mas e se ele for para um lugar onde todo mundo veste colorido? Né? E se ele for para um lugar onde todo mundo tem um cabelo diferente, arrumado? Olha, eu adoraria ir para um lugar onde todo mundo tem aqueles turbantes maravilhosos, como muita gente tem na Bahia, né? Aquelas tranças, eu acho a coisa mais linda. Nunca tive cabelo para fazer trança, né? Talvez por isso, acho lindo. Mas talvez uma pessoa que não ache lindo, ache estranho, mas se ela for para a Bahia, ela vai ser a estranha, né? Se ela for para algumas regiões da África, ela vai ser a estranha. Então, acho que é a gente ensinar a criança a pensar isso. É aquele papel de pai, né, que a gente falou já algumas vezes e que eu falei na homenagem aos pais. Introduzir a criança em outras culturas para que ela compreenda as diferenças. A Roseli Saião fala, afinal, de que serve ter todas as competências do mundo bem desenvolvidas se a sociedade não oferece condições de vida em grupo? Para que vai adiantar o inglês, a informática, o francês, o espanhol, o domínio que você tem de todas as tecnologias, se você não consegue viver em grupo, se você precisa o tempo todo se defender do seu semelhante? Gente, tem pouca coisa que me incomoda mais do que ter medo do meu semelhante, do que desconfiar do meu semelhante. E é muito triste que em muitas situações esse medo se justifique, essa desconfiança se justifique. A gente precisa trabalhar para que isso não se justifique. Porque é muito triste ter medo do meu semelhante. E pensa, às vezes eu tenho medo de outra pessoa, mas às vezes é a outra pessoa que tem medo de mim, porque eu sou o outro, eu sou o semelhante do outro. Se eu perco isso de vista, estou correndo um risco enorme. Se eu perco isso de vista na educação que eu dou para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes, estou correndo um risco enorme. Será que vale a pena? E aí a Roseli toca nessa questão e não aprofunda, e eu também não vou aprofundar, mas talvez tocar um pouquinho, e um pouquinho além do que ela foi, né? E a escola? Ela fala, né? A questão da escola é para outro dia, é para outra reflexão. Mas nas últimas semanas eu tenho vivido situações aqui no consultório que têm me feito pensar muito e trabalhar muito com alguns jovens e com jovens profissionais de escolas, sobre a escola e sobre como a escola se transformou. E uma das reflexões trazidas foi assim, mas a escola hoje é uma empresa. E numa empresa, o cliente tem sempre razão. E aí, a gente está perdendo oportunidades incríveis de educar. Porque a gente tem que dar razão ao cliente. Porque se a escola é uma empresa, se a escola é uma empresa que visa lucro, e se o cliente da escola é o aluno, é o pai do aluno, é a família do aluno, ele tem sempre razão, mesmo que ele não tenha razão. Porque se eu não der a razão para ele, eu vou perder o aluno, eu vou perder o lucro. Será que a gente precisa ir por esse caminho? Será que a gente não está perdendo essa oportunidade ímpar de construir cidadãos capazes de respeitar o diferente no mundo? Será que a gente não está perdendo
o humano do mundo, como diz a querida Débora Noal? Os nossos filhos não viverão no mundo que nós vamos deixar para eles. Eles viverão no mundo no qual eles vão agir. O mundo que eles vão construir enquanto ocuparem seu lugar no mundo. E quem são eticamente, humanamente, os filhos que nós estamos deixando para o mundo? Então, a Roseli Saião chama o texto dela de A Educação Moral dos Filhos, e eu pergunto, né, que educação moral, no sentido amplo desta palavra, nós estamos dando aos nossos filhos, aos jovens, às crianças, de maneira geral? Que pessoas vamos colocar no protagonismo do mundo? Eles não vão viver no mundo que nós vamos deixar para eles. Eles vão viver no mundo que eles farão à medida que ocupam o lugar neste mundo. Quem são essas pessoas que a gente está formando para assumir esse protagonismo? É da nossa conta.